maior prazer, porque a doutora Lúcia me incumbiu de convidar uma endocrinologista ou um endocrinologista, né? Ok, está gravando. Doutora Lúcia, viu que nós temos a ilustre presença do nosso presidente? Do nosso presidente? Da PEF. Ah, é? É. Nossa! Que luxo! Seja bem-vindo! E aí, Gabriel, quer começar? Podemos começar. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu sou Gabriel Magalhães, sou residente do 2º ano de gastroenterologia do IANSP, e nós vamos discutir um caso clínico que a gente acabou discutindo também lá na Escola Paulista, um caso clínico do IANSP, que vai ser apresentado pela Carolina Eriger, que é residente do 1º ano de gastroenterologia também lá do Hospital do Servidor Público Estadual. Beleza. E o doutor Gama apresenta a nossa convidada. Sim, para esse caso a gente selecionou a doutora Flávia, que é endocrinologista aí do serviço da Escola Paulista. A doutora Flávia eu conheço há uns 25 anos, né? Nós estivemos juntos ao longo do curso preparatório para a residência médica, SJT, e ficamos amigos desde então, né? E sempre que eu penso num excelente endocrinologista, eu penso na doutora Flávia. E aí, na hora que a gente fez a seleção do caso, eu falei, doutora Lúcia, eu posso convidar a doutora Flávia, eu acho que ela vai topar, estar presente. E ela, de pronto, né, disse sim, e a gente agradece aqui, em nome da doutora Lúcia, do doutor Edu, e do grupo aí do ambulatório da Casinha da Hepatite, que agora não é mais Casinha da Hepatite, já é ambulatório de hepatologia, né, mas a Casinha vai continuar de modo afetivo, né? Obrigado, Flávia. Bem-vindos. Carolina, você quer começar? Boa noite, gente. Então, como o Gabriel falou, eu sou Caroline, sou residente de gastro lá no Servidor Público Estadual. Vou começar apresentando o caso. O nosso paciente é um homem de 46 anos, casado, tem uma filha, natural de São Paulo e procedente de São Bernardo, e ele trabalha como motorista. Ele veio para a gente transferido do Hospital de São Bernardo por um quadro de alterações de transaminases que foram identificados em exames ambulatoriais de rotina. Ele contava também que em fevereiro de 2024 ele tinha sido internado porque um teste ergométrico resultou positivo para isquemia. Na ocasião, foi feita a investigação, viram que ele tinha um acometimento ali triarterial e optaram por tratamento conservador. Em junho, ele fala que ele começou com um quadro de icterícia, colúria e fezes amareladas. Ele negava dor abdominal, febre ou qualquer outro sintoma associado. No dia 14 desse mesmo mês, ele foi internado e permaneceu internado até dia 31, quando ele chegou para a gente lá no hospital. De antecedentes, ele era hipertenso há cerca de 20 anos, tinha dislipidemia, tinha uma doença arterial coronariana e um histórico de depressão. De medicação de uso contínuo, ele estava em uso de clopidogrel, carvedilol, AS, monocordil, enalapril e atorvastatina 80. Ele tinha acabado de suspender mais ou menos há uns 30 dias por orientação da cardiologista. Negava qualquer histórico de tabagismo, etilismo, negava alergias ou cirurgias prévias. Na admissão, então, quando a gente recebeu, a única queixa no momento era icterícia, ele não tinha alterações urinárias ou em fezes, negava consumo de chás, ervas e tinha suspensa essa atorvastatina 30 dias antes. No exame físico, ele estava tudo bem, mas ele mantinha-se ictérico, tinha um ritmo cardíaco regular, uma frequência de 95, não tinha vísceras palpáveis, sem demais alterações. Nos exames laboratoriais dele... Segura um pouquinho, Carolina, e volta para trás. Voltei. Bom, eu estou vendo aqui a minha amiga Marina. A Marina conhece o caso? Oi, doutor, boa noite. Eu? Não conheço o caso. Quer falar o que você, quando você voltou do exame físico para sentar na sua cadeirinha, o que você pensou?
Bom, doutor, um homem de 46 anos, né, que tá com essa alteração aí, principalmente uma icterícia, não, eu estava olhando as medicações, não me chamou nada a atenção que poderia ser alguma medicação, né, mas eu ainda procuraria ali no Livertox para garantir. Questionaria ainda um pouco mais dele, se teve algum antibiótico, alguma outra medicação que ele fez uso nesse tempo, mas um homem, né, dessa idade, alguma alteração ali colestática, pensaria em pesquisar colangite biliar primária, CEP, né, essas causas de uma colestase aí, mas não crônica, né? Quanto tempo que ele tá com essas alterações? É um mês? Então, Eu tenho um mês de alteração de Carolina, transaminase. só dá uma acertada na cronologia. Tá. Então, eu Vamos- já dá Posso falar rapidinho? Uhum. Só para explicar a cronologia. Eu queria que você falasse, até ele chegar em vocês, os tempos que foram. Fazia uns 45 dias, mais ou menos, que ele tinha disso essa alteração. Primeira alteração. É que no exame vai ficar um pouquinho mais claro. Então, mas a gente queria discutir sem exame ainda, porque foi 45 dias. Sim. Icterícia, colúria e hipocolia. Não, ele tinha alteração de transaminase, cerca de 45 dias, e mais ou menos uns 20 dias antes da admissão foi quando ele começou a icterícia e a colúria. Ah, tá. Bom, Eu posso fazer uma pergunta? E quando ele chegou, ele já estava com a estatina suspensa, Isso. e a estatina suspensa acabou com a colúria, acabou com a hipocolia, ele só ficou ictérico? Não, é porque ele só queixava disso. Ele falava, ele não notava a diferença. Não sei se foi até costume, mas foi a queixa dele. Ele só falou assim: eu só noto que eu tô amarelo. Mas, assim, se a gente comparar. Aqui, eu vou. Não, você quer contar os exames, pode mostrar, que eu queria ver se isso daí era um quadro que estava meio em resolução. Uhum. Porque você falou que ele tinha colúria e hipocolia. Sim. Estava Mas bastante. ele falou que foi muito fugaz, então não sei nem se chegou a ser realmente uma colúria, sabe? Ele falou que eu notei que ficou mais amarelado, mas passou. Agora eu só noto que eu estou amarelado. Foi essa a queixa dele. E no início do quadro, não tinha nenhuma suspeita que ele pudesse ter algum quadro febril, infeccioso. Negava qualquer quadro febril. A única pista que nós de temos é antibiótico. medicamentosa. Mas, Não, a gente. Caroline, deixa eu entender uma coisa. Você falou que a primeira coisa que aconteceu foi uma alteração dos exames, né? Sim, das enzimas, naturalmente, isso. e depois é que apareceu a icterícia. Por que é que ele fez avaliação de exames hepáticos, primeiramente? A cardiologista pediu. Ela começou a estatina, Tá. e como ele estava com estatina em dose alta, ela pediu. Daí ele teve uma primeira alteração, ela pediu para ele repetir em um mês. Quando ele repetiu tinha aumentado as transaminases, e daí foi que ela pediu para ele ser internado. Eu posso fazer uma pergunta, então, Caroline, né? Isso. Ele foi internado, é isso? Então, exatamente, porque essa segunda vez que ele repetiu as transaminases e elas estavam muito elevadas, falaram para ele que ele precisava ir para o pronto-socorro, porque estava muito alterado e ele precisava investigar. Ele estava bem, clinicamente super bem, e ele ficou assustado, ele procurou o pronto-socorro em São Bernardo. Lá em São Bernardo, ele ficou uma semana internado e não sabiam o que ele tinha, não estava melhorando os exames e transferiram para a gente. Ok. Tá. E agora, dados de exame físico. Qual é o peso e a altura desse paciente? Ele é super. Ele tem um IMC normal. Ele tem um peso de 77 quilos e eu acho que ele tem 1,85 de altura, mais ou menos. Ele é bem alto. Obrigada. Então, acho que a gente pode fazer outras hipóteses nesse momento, né? A Marina, você pensou em Lili, foi isso? Mas pelos dados que, né, não parece ser, muito por essas medicações, pelo menos que ela descreveu, não parece ser, mas se esse paciente chegasse no ambulatório, eu acho que eu primeiro pensaria em descartar uma icterícia obstrutiva, né,
uma colestase obstrutiva com um exame de imagem, um paciente ictérico e assintomático, só com a icterícia e essas alterações, as alterações de exame vieram antes da icterícia, é isso? É isso. Estranho. Tá, mas aí eu pediria, então, pensaria em alguma hepatite viral, né? E acho que minhas primeiras hipóteses seriam essas, né? Descartar uma causa obstrutiva e já pediria a sorologia para descartar a hepatite viral, inicialmente. Você pensaria em alguma apresentação aguda de alguma outra doença? Um homem com essa idade, talvez CBP, CEP, mas eu acho que... Esse é mais de mulher de menopausa, né? Eu acho que homem nessa idade, acho que é CEP. Isso. Mas se for parenquimatosos, a gente, apesar de ser pouco provável, acho que dá quase 1 em 8 mulheres para um homem, hepatite autoimune, se ele tivesse uma apresentação aguda, né? Uhum. Uma hepatite autoimune. Uhum. Talvez um pouco tardio, com uma apresentação aguda de uma doença de Wilson. Sim. E eu não sei. Neoplasia? Alguma neoplasia? Que idade que ele tem mesmo, Carolina? 46, né? 46 anos. 46. Então, acho que a gente pode ouvir os exames, né, Carolina? A gente fica só querendo Não. Acho que talvez explorar um também pouquinho a poderia história. pensar em uma autoimune induzida pela torva, né? Outras possibilidades aí também. Vamos lá? Vamos lá. Então, o que a gente tinha de exames quando esse paciente chegou para a gente? Em fevereiro, que foi quando ele teve esse quadro que foi investigado pela cardio, ele tinha transaminases normais, não tinha todos os exames, né? E daí, no mês 5, 3 meses após, foi quando ele retornou nessa cardio e ele fez exames e tinha alteração de transaminases. Tinha uma TGO de 191, uma TGP de 394. Um mês depois, ele repetiu os exames e ele voltou nessa cardio. Quando ele voltou na cardio, TGO de 1.469, TGP de 2.514, gama de 822, umas fosfatases de 168. Na ocasião, daí foi quando ele foi e procurou o pronto-socorro. Na verdade, ele demorou um tiquinho, né? Dia 15 foi quando ele foi para o pronto-socorro. Nesse dia que ele foi para o pronto-socorro, ele estava com um TGO de 1.544, uma TGP acima de 2.000, uma gama de 972 e uma bilirrubina de 6,3. E aí, 7 dias depois dessa admissão ali em São Bernardo, no dia 15, dia 22, ele chega para a gente. Chega para a gente com um TGO de 1.140, um TGP de 2.744, uma gama de 428, fosfatase de 120, bilirrubina de 8,2, as custas de direta de 4,6 e o INR de 1,4. Dá uma paradinha aqui um pouco, Caroline. Marina, e aí? Oi, doutor. Bom, tem um aumento muito maior das transaminases, né, em relação às enzimas de colestase. Isso diz um pouco mais a favor, eu acho, das hepatites virais em relação a CEP e CBP. Acho que eu ainda pediria sorologias, os autoanticorpos, e eu acho que ainda falta exame de imagem para continuar a investigação. A fosfatase alcalina não está tão aumentada, né? Eu vi que acho que ele não conseguiu falar porque a Carolina começou a passar os exames. A Lara, o que você ia falar, Lara? Oi, doutor, desculpa que eu estou dirigindo. Então, não, eu pensaria também, talvez, no autoimune, que poderia ser induzida pela torva, né? Eu acho que seria outra possibilidade também. Uma hepatite medicamentosa que provavelmente induziu uma autoimunidade.
ou uma autoimune induzida por droga. É isso? Isso, doutor. Que a torva tem vários casos, né, que induziu autoimune. Principalmente a atorvastatina. E aí, Gama, você que gosta de hepatite autoimune, você gostou da hipótese da Sim, doutora? eu acho. A gente tem aqui um paciente, um homem de 46 anos de idade, que a doença dele começa com elevação de aminotransferases, né? No momento em que ele estava usando a atorvastatina, essa medicação é suspensa, ele progride depois, né, com grandes elevações, com uma característica hepatítica, de fato, de grandes elevações, talvez mais de 50 vezes o limite superior do normal, né? E aí ele cursa com aquela icterícia que a gente vê que ela não é tão significativa, mas com predomínio de bilirrubina direta, alarga o NR ali um pouquinho, 1/40 no último exame, né? E a ideia inicial seria o diagnóstico diferencial das hepatites, né? E aí as hepatites virais deveriam sim ser, né, o carro-chefe dessa abordagem inicial. As sorologias de pronto diriam se sim ou se não, e o conceito da hepatite autoimune é pertinente, até porque ele tem aí uma droga que pode ser indutora dessa autoimunidade, né? A despeito de ser homem, a gente tem visto cada vez mais hepatite autoimune também em homens, né? E esse comportamento agudo pode ser, na verdade, né, ou um flare de uma doença já subjacente ali, ou uma forma menos provável, que seria a hepatite aguda genuína, autoimune, mas eu acho que esses são os diagnósticos diferenciais mais relevantes, de fato, para ele, né? E aí os exames, né, a princípio, se mostram aí iniciais, mas vale a pena a gente ver uma IgG, os autoanticorpos, né, as sorologias virais, para avançar, né, um pouco mais aí nas impressões diagnósticas. Vocês acham que cabe uma hipótese de um quadro isquêmico, ele tendo uma LT maior que 2.000 e ser claramente um paciente arteriopata? Sim. Eu ia perguntar isso também, boa noite. Esse infarto que ele teve repercussão hemodinâmica, precisou de ficar em uma coisa, né? Porque eu acho que a hipótese vascular a gente sempre tem que atentar nessas alterações muito expressivas, né? O quadro de doença coronariana dele não foi significativo, né? Parece que ele não precisou nem colocar stent, não é? Me parece que não. Então, mas é um coronário. Colocou? Não, então, o que acontece? Ele tinha um quadro coronariano significativo, só que ele tinha um acometimento triarterial, certo? Só que não teve repercussão hemodinâmica em momento algum, não teve comprometimento de função cardíaca, mas ele não tinha condições anatômicas para fazer uma abordagem inicial. Então, como era arterial, não quiseram fazer angioplastia, e a cirurgia cardíaca, como eram lesões periféricas, optou por não abordar inicialmente. Perfeito. Eu ia perguntar para a doutora Lúcia se a cardiologista deveria ter suspenso a estatina com um mês quando veio 300 e fumaça, num paciente que tinha 20 em fevereiro. Ele já estava ictérico, né? Nesta ocasião, ainda não. Não, ela suspendeu quando aumentou acima de mim. Não, na verdade, ela suspendeu no primeiro, desculpa. Suspendeu, ele não estava ictérico, ela só tinha TGO e TGP. Ele ficou ictérico depois. Mas ela esperou ir de 300 para 2.000, né? As elevações com estatina são esperadas, são comuns, mas toda vez que você tem uma suspeita de uma agressão por droga e você tem uma enzima mais do que 5 vezes elevada, é bom ter cautela, né? E suspender. E, principalmente, se aparecer icterícia. Você falou que, nesse momento, ele não tinha, né? Mas ele já estava ali com, acho que pelo menos umas 10 vezes, né? O limite superior do normal.
com 10 vezes, eu acho que a droga deveria ser suspensa assim nesse momento, não esperar chegar em 2000 depois, né? É ruim ser médico no dia seguinte, mas eu acho que ela pediu aquela enzima de 300 para ver se estava tendo toxicidade. E veio uma toxicidade, e ela não mudou a conduta. Então, por isso a pergunta é meio... Cada um faz, não sei exatamente, dá para saber por quê. É uma dose alta, eu não sei, apesar de ser sempre idiosincrásico, poder induzir a autoimunidade, mas ele estava com 80 miligramas de atorvastatina. 80 miligramas, sei, a gente sempre acha que não é dose dependente, mas era uma dose bastante elevada. E só para pontuar uma coisa que chamou a atenção para a gente desde o início do caso, foi um paciente de 46 anos ter essa história coronariana importante. Ele já era hipertenso há 20 anos, não era, Carol? Isso, ele já era hipertenso há 20 anos. Ele usava, inicialmente, antes desse infarto, ele usava 3 drogas. Acabou que depois, com vasodilatadoras e essas coisas, ele acabou ficando com menos drogas, mas ele fala que sempre foi de difícil controle e nunca chegou a investigar essa hipertensão. Vou seguir aqui para as hipóteses, tá? Então, com base no que a gente tinha inicialmente, o que a gente fez de hipótese para esse paciente foi hepatite viral, uma lesão por Dili, hepatite isquêmica, a gente pensou em hepatite autoimune, doença de Wilson também, uma hepatopatia congestiva, secundária à insuficiência cardíaca, uma hepatite alcoólica aguda e causas extrahepáticas. A gente, mesmo que predomínio direto, a gente pensou talvez em causa de hemólise, alguma doença tireoidiana, alguma outra coisa que pudesse levar, porque a primeira impressão que a gente tinha, que eu tinha com o paciente, é que ele parecia ser uma pessoa muito saudável, pensando assim, no tanto de acometimento que ele tinha cardíaco. Então, a gente foi procurar outras coisas para tentar casar essas duas hipóteses, né? Esse infarto inicial e tudo isso que tinha acontecido de forma tão abrupta. E antes do quadro cardiológico, ele só tratava a hipertensão ou ele tratava a dislipidemia também? Só a hipertensão, não tratava a dislipidemia. Caroline, tinha, assim, o que é interessante aqui, né, um paciente jovem, né, com hipertenso desde os 26 anos e magro, né? Tinha alguma história familiar de hipertensão, algo nesse sentido? Não. Não tinha. Ele não tinha nenhum histórico familiar relevante. Eu perguntei, inclusive, mais de uma vez para ele, para ver se tinha alguma coisa para a gente conseguir associar. Ele é de raça branca? Ele é pardo. Pardo. Carolina, fundo de olho ele tem? Não, a gente não tem fundo de olho. Mas também, e função renal dele também era normal? Normal. Normal, tá. Você fala que é um hipertenso, né, de longa data, usando 3 drogas, com difícil controle, não é? Talvez ele já tivesse ali lesão em órgãos-alvos, mas não tem nada que caracterize isso, né? Não é assim, não é uma... que eu vou falar que não tem nada de crítico em relação às hipóteses diagnósticas, né? Mas só para reconsiderar assim, o diagnóstico de hepatite alcoólica aguda se torna improvável, né, diante dessa apresentação clínica, né? Porque é um paciente que tem 2.000 e tararau de P, né, e 1.000 e pouco de O, né? Esse não é o comportamento da hepatite alcoólica, né, aguda. Ele sabe que o comportamento é O maior que P, e em níveis ali modestos, no máximo 500 unidades, né? E a hepatopatia congestiva secundária à insuficiência cardíaca, se ele tivesse, não é, critérios ecocardiográficos para uma insuficiência cardíaca congestiva, não é, por falência biventricular, com fígado congesto, né? Eu acho que todas as outras hipóteses diagnósticas, elas são absolutamente compatíveis com o quadro, mas a 5 e a 6 talvez, né, não fossem
não preenchessem esses diagnósticos diferenciais, né? E a hepatopatia congestiva, em geral, aumenta mais as canaliculares. Exatamente. Grandes de hepatocelulares, né? Exatamente. Mais alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Alguém quer perguntar alguma coisa? É interessante essa hipótese de ser isquêmica, não? Ah, desculpa, gente. Não, foi isquêmica. Agora, eu não sei se estaria tão errado, apesar de não ter inversão de OIP, né, gama? Mas a gama GT está desproporcionalmente alta, né? Tem muita gama GT, mas tem muito mais P do que O, né? Assim, outro dia eu estava até discutindo um caso de hepatite aguda alcoólica com a Ana Cristina, né? E me surpreendeu um paciente com hepatite aguda alcoólica ter uma TGO de 650 e uma TGP de quase 400, né? E quando a gente vê esses pacientes com hepatite aguda alcoólica, tanto ao vivo quanto na literatura, está lá, né? A O invariavelmente não ultrapassa 500 unidades. E a P fica ali em torno de 1, 2 vezes o limite superior do normal. E a gente sabe por que isso acontece, não é? Porque há uma deficiência de um substrato, não é? Piridoxal-fosfato, que é essencial para a síntese dessas aminotransferases, mas é muito mais essencial para, não é, a P do que a O, então por isso que a O sobe mais do que a P. E aí a Ana Cristina chamou a atenção para uma coisa interessante. Ela falou, talvez, Gama, esse paciente tenha subido mais, né, a O, porque teve um componente ali de má perfusão, entendeu? Estava grave, e talvez isso pudesse corresponder a essas alterações. Mas, efetivamente, assim, 2.000 de PGP, eu acho uma coisa assim... não sei se eu acho que é improvável, digamos assim, né? Agora, para a hepatite isquêmica, se a gente olhar para os casos de hepatite isquêmica, sempre há uma condição clínica de má perfusão, né? Uma insuficiência cardíaca grave, um paciente numa UTI, em uso de amina, né? Ou situações adversas que promovam, né, essa baixa perfusão hepática, né? E aí eu acho que a ideia dos muitos 1000 vezes ali as aminotransferases, a hepatite isquêmica é bastante interessante, sim. Flávia, quais hipertensões secundárias caberiam para essa hipótese de um rapaz de 40 e poucos anos com uma hipertensão aparentemente de difícil controle? O que é interessante, que assim, não parece ser tão de difícil controle, porque ele usa enalapril 10 miligramas, e eu acho que estava bem controlado, não sei se foi isso que ela mostrou. Mas, de qualquer forma, me chama a atenção num paciente hipertenso jovem, né, magro, né? E dentre as causas de hipertensão secundária que a gente deve pensar no hipertenso desde os 26 anos, né, que ela está 46, ela falou que tinha 20 anos de história de hipertensão, a primeira causa que a gente deve pensar é o hiperaldosteronismo primário, né, que é um tumor ou uma hiperplasia, uma lesão unilateral ou bilateral das glândulas suprarrenais, que você tem a produção autonômica de aldosterona, né? A apneia do sono seria uma outra hipótese, mas um paciente magro não tem nada de história que pareça, né? A estenose de artéria renal, né, como causa também frequente de hipertensão secundária, e outras causas endócrinas que a gente pode lembrar, né? A síndrome de Cushing, mas o paciente não tem história, né? Sendo ela por uso do corticoide endógena ou exógena, como outras doenças endocrinológicas, a doença tiroidiana, o hipertiroidismo, a tirotoxicose, como uma causa, né, mas 20 anos eu acho que teria uma outra história, um pouco mais curta, lesões adrenais
camada, né, saindo um pouco da glomerulosa e da fasciculada com hiperaldo e Cushing, lembrar da camada medular com produção de catecolaminas, catecolaminérgicas, né, um tumor secretor de catecolaminas como um feocromocitoma, né, 1 a cada 1.000 hipertensos podem ter um feocromocitoma. Então, dentre as causas secundárias mais prevalentes, eu pensaria nessas causas, e, claro, doenças renais, glomerulopatias, que aí já fica um pouco mais, que teria uma história um pouco maior, com proteinúria, algo nesse sentido, mas eu acho que dentre as causas secundárias, eu ficaria com essas causas para a gente buscar. Principalmente, eu digo, né, no paciente magro, né, sem história nenhuma, a gente não pode deixar de desconfiar, tá? E procurar causas secundárias. Ô, Flávia, e se, no caso do hiperaldosteronismo primário, se esse paciente viesse com um potássio sérico normal, isso invalidaria essa hipótese diagnóstica ou não? Ótima pergunta, Gama. O potássio no hiperaldo, né, para todo mundo aqui, não são endocrinologistas, né, o hiperaldo é a secreção autônoma de aldosterona, né, independente do sistema renina-angiotensina, então você tem uma secreção contínua de aldosterona, isso vai inibir esse sistema, então a renina suprime, né, e como esse mecanismo está exacerbado, a gente começa a aumentar a ação da bomba de sódio, potássio, ATPase no túbulo distal, aquela aldosterona vai ter a função de jogar o potássio fora, aumentar, quer dizer, junto com o potássio sai o hidrogênio, né? Você reabsorve muita água e muito sal, né? O paciente tem uma hipertensão, né? Importante, mas a hipocalemia ela só vem acontecer quando você já depleta grande quantidade de potássio, uma vez que a nossa reserva de potássio ela é intracelular. Então, a ausência de hipocalemia não descarta esse diagnóstico. Legal. E dessas causas, só dessas causas secundárias, você conseguiria fazer associação de alguma delas com o quadro hepático desse paciente? Olha, é um desafio, porque o hiperaldosteronismo ele não tem uma relação, né? A síndrome de Cushing, talvez, né? Se você tiver um carcinoide hepático, né? Síndrome de Cushing, como tumor, uma síndrome de ACTH ectópico, então tumores carcinoides, né? Hepáticos que vão levar aí a lesão hepática pode levar esse quadro que você está me dizendo, mas a clínica de uma síndrome de Cushing no paciente com carcinoide, ela não é tão subclínica, entre aspas, assim. O paciente chega com micterícia apenas, né? O paciente teria uma história muito maior, um ganho de peso, piora do controle pressórico, a hiperglicemia, não seria uma história tão, né, assim, tão tímida, né, só com a presença da disfunção hepática. Assim, se a gente quiser muito pensar, né, tumores de secreção medular, feocromocitomas, existem o que a gente chama das crises adrenérgicas, né, a crise adrenérgica mais grave, né, no paciente com uma crise importante, ele entra num quadro de falência múltipla de órgãos, inclusive a falência hepática, podendo o paciente já em UTI, tendo além de um quadro de choque, um quadro de icterícia com lesão hepática grave, né? Agora, assim, a gente pensar, tem relatos de raros, posso até dizer, é raro. Quando a gente pensa em tumores produtores de catecolaminas, né, tumores de origem neuroectodérmica, né, que é um tumor produtor de catecolamina, ele produz catecolamina e substâncias outras, CRH, PTH, interleucina, fator de necrose, não sei, será que isso aí lesa? Não sei. E a tempestade tiroidiana, claro que não tem comportamento aqui padrão, mas poderia justificar aquele quadro ali, né?
Exatamente. Transaminases, icterícia, mas falta todo o restante para pensar em Exatamente. né? Nós não temos uma clínica, mas muito bem lembrado, né? O paciente que faz a crise também tireotóxica, né? Mas aqui a gente tem um quadro de icterícia que vocês estão me contando aí, obstrutiva, só. Bom, gente, prosseguindo, ele fez uma tomo com contraste assim que ele chegou, deu um fígado com contornos e dimensões conservadas, foi visualizada uma perfusão difusamente heterogênea, com áreas de maior e menor contração na fase portal, com homogeneização na fase de equilíbrio. A vascularização portal e hepática estavam preservadas. Eu coloquei as imagens aqui, só que eu não consegui fazer um vídeo, tá? Então, eu vou passando imagem por imagem. Se alguém quiser que eu pare, eu paro, tá bom? Vou passar devagarzinho. Essa é uma alteração perfusional mesmo, né? Ó. E é bem importante. Isso que eu tenho visto é o Buchiari, né? Mas ele é mais de fora para dentro. Esse parece que é meio misto. Agora, desce um pouquinho, Caroline. Não sei se uma... Não. Aproveitando... Alguém mais quer ver a imagem, gente? Não, qual foi o laudo? O laudo é esse que eu falei no começo. Ele fala que tem perfusão difusamente heterogênea, com área de maior e menor concentração na fase portal, e homogeneização na fase de equilíbrio. Ele fala que a vascularização portal e da hepática estão preservadas. E o pâncreas está normal? Não tinha alteração pancreática. Então, vamos em frente. Então, E essa é uma TC de abdômen, do abdômen total? Essa é uma TC de abdômen total. É claro, eu sou burro, eu vi agora todas... eu vi os rins ali, tudo, é claro. Então, a gente também pediu um ecocardiograma, que a gente queria saber como que era a função desse coração com esse histórico. A gente não sabia se ele tinha algum grau de disfunção, mas ele tinha um diâmetro de V do bem, tinha uma fração de ejeção preservada, apesar desse acometimento triarterial. Não tinha descompensado, a gente chegou até a convocar a cardio para ver se tinha alguma outra coisa relacionada a esse coração, se a gente podia ficar tranquilo. E daí, eu coloquei aqui para a gente excluir duas causas, que foi mais ou menos o que o outro doutor tinha falado, né? Então, a gente excluiu a hipótese da hepatopatia relacionada à IC, porque ela tinha um ecocardiograma normal, não tinha outros comemorativos, e a hepatite alcoólica aguda também, porque ele não tinha consumo de álcool, os exames não apontavam para isso também. E nossos autoanticorpos? Demora para sair, chefe. Transaminase desse tanto tem que... Demora para sair, o laboratório é difícil. Mas o vírus podia ter saído, né? Não, a gente vai chegar lá, a gente está chegando. Então, daí nesse período que a gente estava esperando os exames dele,
a gente tem novos exames. Então, ele chegou no dia 22 e o tempo foi passando, né? O que a gente nota? Que ele mantém a alteração, ele chegou até a melhorar um pouquinho, né? Mas ele mantém as transaminases elevadas, mais ou menos na mesma proporção, mantém a gama, fosfatase. A bilirrubina teve uma pequena melhora, mas está basicamente mantida. Esse NR dele também ficou um pouquinho tocado aí nesses primeiros dias de internação. A gente decidiu fazer uma ressonância, porque a gente ainda ficou com um pouquinho de pulga atrás da orelha, que poderia ter mais alguma coisa que a gente não tinha visto na tomografia. Nessa ressonância, ele falava que tinha fígado de dimensões normais, contornos regulares, sem lesões focais. Tinha ainda uma alteração perfusional na fase portal, com áreas de maior e menor realce. Ele descrevia a veia porta hepática de calibre normal, pérvias, não tinha dilatação de vias biliares, vesícula tudo normal, e o restante também sem nenhuma alteração. Vou colocar a imagem para a gente olhar também, tá? E agora eu vou chegar com o que todo mundo quer ver, as sorologias. Tá? Então, prosseguindo com a investigação, a gente via que o hemograma estava tudo bem, a função renal ele tinha uma creatinina de 1,3, mas ele era um homem rígido, né, praticava atividade física, inclusive, na internação, ele levou as faixinhas dele fazer atividade física internado, então ele era uma pessoa bem ativa. Hepatites virais todas negativas, sorologia citomegalo, Epstein, herpes, hepatite, HIV, sífilis, Chagas, HTLV, tudo negativo. A gente fez tudo também, a gente não sabia como ele ia evoluir, se ia pensar em transplante ou não, então já pegou tudo. Perfil metabólico, ele tinha um triglicérides de 203, um colesterol total de 148, um HDL de 17, um LDL de 99, não tinha diabetes ou pré-diabetes. Perfil de ferro dele, ele tinha uma ferritina aí um pouco aumentada, mas num processo muito agudo, né? Imunologia, a gente tinha um FAN negativo, anti-LKM negativo, um IgG normal, tinha um alfa-feto tocado, né? Alterado, na verdade, tinha função tireoidiana preservada e um PTH de 30. E agora, o que a gente faz? Doutora Cibele, aquela alfa-feto de 96 num quadro agudo? Está muito alta. Está muito alta. Ela pode subir realmente nos quadros agudos, de hepatite aguda, mesmo uma hepatopatia crônica descompensada, a alfa-feto pode subir, mas está muito alta. Está muito alta. Eu lembro você, acho que um dos seus casos do seu mestrado, na convalescência, tinha um alfa-feto de 500, não foi? Isso eu não vou lembrar, sua memória é muito boa, não lembro não. Tão alto assim eu não lembro não. Mas sobe, sim, mas 96 eu acho que é altinho demais. Não era o padrão que a gente via na maior parte dos casos, não. E essa alteração do metabolismo do ferro, Gama? Pois é, Carolina ela ficou muito tranquila, né, com a ferritina de 2.000 e pouco. E uma saturação de transferrina de 77%, né? Eu se tivesse eu lá naquele momento, talvez você esteja muito tranquilo agora, porque você já sabe do diagnóstico, né? Mas naquele momento eu olharia para essa... Tudo bem, uma ferritina é um reagente da fase aguda da inflamação, ele podia estar passando por um processo ali inflamatório relevante, mas a gente tem ali muita ferritina e muita saturação transferrina, né? 77%, né?
É claro que o comportamento da hemocromatose hereditária não é esse, né, de expressão de doença aguda, diferente da doença de Wilson, que faz hepatites, né, agudas e até formas graves de fulminantes. Esse não é o comportamento da hemocromatose hereditária, mas eu voltaria a olhar, né, no futuro próximo essa ferritina, essa saturação transferrina, pensando até em dicotomias aí de diagnósticos, né? Será que é só uma coisa ou tem duas coisas, né, associadas? E eu não sei até se eu, nesse momento que se pede tanto exame, se naquele momento eu não teria incluído, por exemplo, um teste de mutação do gene HFE, né, porque é um homem de 46 anos de idade, com uma ferritina muito alta e uma saturação transferrina de 77%. Na maioria das vezes a gente vê essa saturação de transferrina lá por 80 e poucos, 90, mas 77 é um negócio que incomoda a gente, né? Mas eu acho que aí entraria um diagnóstico diferencial até para exaltar aí outras possibilidades diagnósticas, né? Doutor, só para fazer um parênteses, na verdade, eu fiquei um pouco nervosa, mas não muito, porque acontece no IANSP. Eu já cheguei a ter um paciente com 99 de saturação. Sim. Fiquei feliz da vida, eu falei, é agora, é o meu momento. E daí eu repeti o exame uma semana depois e veio muito melhor. Muito daí, legal. na eclosão, eu cheguei a fazer até a mutação e tudo mais. Então, nesse momento dele que veio alterado, deu uma mexidinha assim, mas daí a gente repetiu, porque já tem um histórico aí de algumas elevações bem grandes que me assustaram no começo da residência de gastro, e agora respiro um pouquinho mais. Um síndrome hemofagocítico caberia? Frisson aí, Gama. Entraria no diagnóstico diferencial também, sim. Bem lembrado, porque ele tem ferritina, né, de 2000 e tararau, né, e aí se a gente pega, né, outros parâmetros aí complementares laboratoriais, né, como triglicérides altos, né, VHS pequenininho, né, entraria no diagnóstico diferencial, sim, né, com fibrinogênio, né, também faria parte desse complexo aí do diagnóstico, mas toda ferritina muito alta, num evento agudo, a gente deve lembrar da possibilidade de síndrome hemofagocítica, né? Assim, de ativação macrofágica, sim. Entraria no diagnóstico diferencial. Até porque a gente não sabe, por enquanto, se isto é infeccioso ou não é infeccioso. Tem muita coisa que já foi excluída, não é? Muitas sorologias negativas, né? Mas tem um comportamento aí de uma hepatite, né? Grandes transaminases, né? E com uma ferritina dessa, né, estourada, né, a gente deveria lembrar, sim, da possibilidade, né, do diagnóstico de síndrome hemofagocítica. Não tem lesão de pele, enfim, e tal, mas a ferritina é um sinalizador. É claro que na síndrome hemofagocítica a gente tem 40 mil, 70 mil de ferritina, né? Geralmente são grandes elevações, mas é uma ferritina que a gente não deixa de dizer assim, não, ela é promíscua e está por aí, não. Acho que vale a pena dar uma atenção a ela. Doutora Maria Lúcia, o e agora é para a senhora. E agora, bom, do que a gente pensou, ainda a Caroline falou que demora, mas vamos ver se já saíram, né? Os autoanticorpos, que nós fizemos lá, nossa hipótese de autoimunidade. Doutora, está aqui no slide. O FAN foi negativo, o anti-LKM negativo, o IgG foi 1.100. Vou deixar nessa página. Não tem músculo liso. Antimúsculo liso. Não tem. Inicialmente, não. Tá. Então, a gente já supõe que não foi por imunofluorescência, porque a imunofluorescência te permite fazer, ao mesmo tempo, o diagnóstico da presença de LKM1, o músculo liso e mitocôndria, né? Então, talvez não tenha sido essa a técnica. Mas, ok, acho que está menos provável, né? Uma IgG muito baixa. E eu acho que a gente está aqui afunilando, né? A sua listinha lá já dá para arriscar várias outras coisas, então vamos
riscar a doença tiroidiana, vamos riscar as hepatites virais, a maioria, né? Você pesquisou, não todas, mas, enfim, a maioria, e nós estamos ficando aí meio apertados de hipótese e caminhando para a nossa velha e boa biópsia hepática, né? Que não aconteceu, doutora. Não aconteceu? Não aconteceu. Então tá difícil. Fia, você tiraria a DILI? Não tiraria, não tiraria. Eu tiraria as infecciosas, a autoimune, as doenças tiroidianas, mas a DILI, acho que fica. Intriga um pouco esse padrão de imagem, né, que ele tem. Perfusional, com alteração perfusional nos 2 exames, né? Isso não é muito característico de DILI, né? Não sei, eu ia gostar muito de uma biópsia hepática aqui, mas se não tem, não tem que eu posso fazer. E os quadros isquêmicos tendem a melhorar quando a hemodinâmica se acerta, né? Não tende a ser um quadro tão prolongado. Eu lembro que o Giuseppe mostrou para a gente uma elastografia por ressonância num quadro que parecia desse jeito, não parecia? Que eram áreas que tinham mais e menos colapso. Então, não sei se refletiria isso nessa heterogeneidade da fase venosa da só para abrir da ressonância. A questão da DILI foi muito controverso para os nossos chefes, né? Chegou num momento ali que ele estava internado com a gente, já estava há um tempo, as coisas não estavam caminhando, então, enquanto a gente estava com receio da questão da biópsia, então, alguns chefes até a gente considerou entrar com corticoide, daí outros chefes falaram, não, vamos esperar um pouco para ver se vai melhorar os exames, para ver se a gente faz a biópsia antes de ficar, mas daí, pelo padrão das imagens, foi o que fez as discussões ali, a gente falou, tá, vamos dar um passo para trás e vamos procurar um pouco mais, porque não dá para a gente dar continuidade só nesse caminho, né? Porque a gente ficou muito na DILI inicialmente, porque a gente pensava, nossa, a TORVA 80, né? Foi nesse contexto de introdução da TORVA e o que aconteceu e tudo mais. Então, e Carolina, nesse período de internação, clinicamente, como é que ele se comportou? Ou seja, tanto do ponto de vista do controle de pressão, se mudou droga, se acrescentou droga, mudou alguma coisa? Clinicamente, ótimo, não teve nenhuma queixa, assim, no período que ele estava lá. Ele chegou a ter, não foi uma alteração pressórica muito significante. O que ele contava é que ele tinha usado muito mais drogas de controle de hipertensão, mas depois da internação com a cardio, que foi introduzido os vasodilatadores, ele não precisou mais de tantas drogas, só com o enalapril ele controlava. Então, o máximo que ele fazia era 15, 150, 160, mas nunca um pico muito grande, não ficava taquicárdico. E um bom controle com enalapril. Um bom controle. Ô, Caroline, qual que era a maior preocupação de vocês em relação à biópsia? A preocupação inicial, os chefes, a gente ficou com receio porque a gente tinha medo de ser alguma coisa, não medo, né? A gente pensava muito em vascular também. Então, a gente queria primeiro descartar a hipótese vascular, que é o próximo exame que eu vou mostrar. A gente fez a angiotomo e a gente pensou até fazer uma arteriografia primeiro, para descartar completamente a hipótese vascular, pelas alterações perfusionais, para depois a gente partir para a biópsia. Certo, concordo.
Então, prosseguindo aqui, a gente fez uma angiotomo. O que a gente viu nessa angiotomo é que ele tinha placas heteromatosas calcificadas e não calcificadas, sem estenose, áreas mal definidas de realce hipervascular, predominantemente no lobo esquerdo, podendo estar relacionadas a alterações perfusionais. E ele falava que tinha essa malformação, talvez. A gente chegou a discutir as imagens da angiotomo dele com outros radiologistas de outros serviços, porque a gente ficou, se não viu na angiotomo, tem uma chefe nossa que acreditava muito que fosse alguma alteração vascular, né? Então, ela falou, não, a gente precisa fazer uma arteriografia, a gente precisa de um exame para realmente definir isso. E daí a gente chegou até a mandar para o Dr. Denis, que a gente costuma mandar esses casos de radiointervenção, e ele olhou esse exame e falou, não, eu tenho certeza que não tem alteração, a angiotomo está ótima, eu não acho que tem uma alteração vascular nesse caso aí. E era isso que a gente tinha. Alguma estenose, alguma obstrução, isso ele descartou com o exame. Eu não tenho as imagens desse, porque eu tive problema para carregar no sistema, tá? E daí, eu queria discutir para depois eu mostrar algumas coisas específicas. E aí, Edu, e agora? E agora, José? Eu não sei qual olhar que a gente poderia dar aqui. Teve olhar já de radiologista intervencionista, teve olhar endocrinológico. Eu não sei mais. Eu acho que eu teria biopsiado, não sei. Já que a parte vascular não resolveu, eu faria uma biópsia. Nesse ponto eu faria também. Então, vamos lá. Eu vou falar vida real para mostrar aqui o que aconteceu. Ele ficou internado com a gente, acho que foi 7 ou 10 dias, e ele estava muito estressado de estar no ambiente hospitalar, e as transaminases dele não melhoravam. Então, elas subiam, descia, e não chegava em lugar nenhum. Então, a gente combinou com ele uma coisa meio debaixo dos panos, né? A gente falou para ele que ele ia fazer exame dia sim, dia não, ia mandar para a gente, ele ia para casa, ia fazer o exame, e qualquer sintoma ele ia voltar, mas que ele ia voltar em uma semana para a gente, para definir se a gente ia fazer essa biópsia ou não. A gente queria ver se ia segurar para a gente fazer essa biópsia. E daí, nesse período, quem é do IANSP sabe, eu sou meio apegada aos meus pacientes. Eu fui pedir revisão de laudo de todos os exames, falei com 1 milhão de pessoas e tudo mais. E daí, numa dessas discussões, uma das primeiras coisas que eu fui olhar era comparar os exames de tomografia, ressonância, o que a gente tinha de exame dele, né? E uma coisa que era estranho é que as áreas de alteração perfusional, elas mudavam. Então, é uma coisa que não é tão padrão, essas áreas perfusionais mudarem, ainda mais que a gente tem 3 dias de diferença de um paciente que mantinha alteração de transaminases. Para mim não fazia sentido. Então, eu continuei procurando alguma outra coisa. Daí, até aqui, a gente tem um exame pós, né? Então, ele fez ali de controle, que eu pedi para ele, que ele ficou indo no ambulatório com a gente, para a gente dar seguimento na investigação. Então, ele repetiu, no dia 8, ele já não tinha mais não tinha alterações perfusionais ali, né? Daí, não, desculpa, gente. Deu problema no coisa. E daí, o que acontece? Saiu a revisão de laudo, que eu pedi. Põe a próxima que você tinha posto. Não, é que a próxima foi depois. Aconteceu coisa que esse slide era para estar um pouquinho mais para o fim. Porque eu achei que estava com um pouco de edema periportal. Essa é para ser um pouco depois. Isso foi depois que as coisas estavam caminhando. A tomo de 8/7 não parece ter um pouco de edema periportal aqui?
Não tinha. Tá? Tá. Ele, nessa tomo de 8/7, ele não fala de edema, pelo menos no laudo, doutor. Mas eu acho que talvez seja esse corte que eu fiz que não ficou muito bom. Não, mas só porque eu também não sou bom tomografista, que eu achei essa imagem negativa em volta da porta aqui. Então, a gente pediu revisão de todos os laudos possíveis para ver se enxergavam alguma coisa que a gente não tinha enxergado, nenhum radiologista inicialmente, e a gente encontrou um paraganglioma. Por isso que... Então, ele chegou no ambulatório, a gente foi checar os laudos de novo, né, ver se tinha tido alguma alteração, e tinha o paraganglioma. Se a gente voltar lá nas imagens que eu mostrei, tem essa imagem. A gente geralmente passa, eu pelo menos passei batido. Ele tinha uma lesão sugestiva retroperitoneal de 3 centímetros, 3,5 por 2,2. E daí, até então, era o que a gente tinha, né? A gente prosseguiu, nesse dia, a gente solicitou exames para investigar. Dessa vez, eu já coloquei os exames aqui, né? Caroline, por que acharam que era um paraganglioma na imagem? Eu não entendi. Do nada veio um paraganglioma. Explica aí. A gente pediu revisão dos laudos. Tá. Porque a gente achou que tinha alguma coisa que estava passando, que a gente não conseguia enxergar. E daí, o radiologista descreve na revisão do exame do dia 25 um nódulo hipervascular irregular, junto à bifurcação da aorta, medindo 3,5 por 2,2. Daí, ele coloca considerar feocromocitoma. Daí, até eu fui discutir com um doutor que a gente gosta bastante lá, não lembro o nome dele agora, mas ele falou que é uma imagem muito clássica de feocromocitoma, que para ele não havia dúvidas, somente olhando as imagens. E daí Será que é porque está na bifurcação da aorta? É por isso, né? Porque ali é uma área muito comum de paragangliomas, né? Ali na região da bifurcação ali da aorta ilíacas, talvez por isso que o radiologista foi categórico, isso pode ser um paraganglioma, né? E também foi ressonância, né, Carolina? Exato. As lesões, né? Lembre-se que na ressonância, realmente, como o Dr. Gama falou, é uma localização muito típica de paraganglioma, tá? Dos gânglios paraórticos, na verdade, a localização de gânglios paraórticos e lesões hipervasculares, geralmente em T1 na ressonância, são muito sugestivas de feocromocitoma, tá? Então, essa descrição realmente sugere ser um paraganglioma mesmo, né? Queria que você falasse isso, como é que ele chegou nessa visão, é justamente isso, essa lesão hipervascular, nessa localização, como o próprio Dr. Gama referiu. Então, como ele estava no ambulatório, a gente pediu os exames, né? A gente pediu os exames na tentativa de confirmar o diagnóstico através de exames séricos, né? Então, ele fez catecolaminas séricas urinárias, as urinárias deram pouco alteradas, fez renina, fez aldosterona, cortisol também, mesmo que não fosse o característico, a gente falou, vamos considerar, vamos pedir, porque não era a nossa área, né, gastro, então a gente falou assim, eu falei, eu só sei diagnosticar feocromocitoma, então, paraganglioma, não sei. No fim, então, vou pedir como se fosse uma lesão adrenal, e qualquer coisa é um exame a mais que a gente vai ter aí. Então, por isso que a gente pediu, antes que não tinha a endócrino ali, a gente falou, quando chegar confirmado, daí a gente vai conversar com a endócrino para ver se é isso mesmo e o que a gente faz, né, com relação, porque até então, nessa ocasião, o fígado começou a dar uma melhorada. Então, sozinho mesmo, ele começou a dar conta. E foi aí que a gente pisou no freio, que a gente falou, a gente tem uma revisão de laudo, ele voltou para a gente decidir se ia fazer biópsia. Então, a gente tinha uma revisão de laudo com um sugestivo de paraganglioma, a gente tinha um paciente que estava melhorando transaminases, e a gente falou, vale a pena a gente fazer uma biópsia, sendo que
se for o paraganglioma, a gente pode piorar as condições dele, e daí a gente optou por não fazer. Ô, Flávia, me ajuda, pelo amor de Deus. Essas diferenças de paraganglioma, felcomocitoma, quais são os diagnósticos diferenciais aí? Porque eu não sei. Boa pergunta, né? Hoje, antigamente, né, na nossa época de faculdade, a gente chamava de felcromocitoma todos os tumores intraadrenais, né, produtores de catecolamina, né? O fel é um tumor de origem neuroectodérmica das células cromafins intraadrenal, né? Ou seja, da camada medular da adrenal. E o paraganglioma é um tumor de células também que se coram por cromo, então um tumor de células cromoafins, é produtor também de catecolaminas dos paragânglios ou dos gânglios paraórticos, que a gente chama de paraganglioma. Ou a gente pode chamar de fel intraadrenal ou fel extraadrenal como paraganglioma. Mas hoje isso mudou, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, a gente, como são tumores da mesma origem, a gente chama todos eles de paraganglioma, tá? Que podem ser intraadrenais, que antigamente era o felcromocitoma, e o paraganglioma extraadrenal, que são os tumores dos paragânglios ou dos gânglios paraórticos. Então, todos eles são paragangliomas, sendo intraadrenais ou extraadrenais. Mas você não pode ter gânglios paraórticos não funcionantes e eles não recebem o nome de paraganglioma, é isso? Ótima pergunta, né? Os paragangliomas, né, eles estão localizados em todo o trajeto da artéria aorta. Então, ele pode ser cervical, ele pode ser intestinal, ele pode ser próximo da bexiga, ele pode ser retal. Então, na localização do trajeto da glândula, da artéria, dos gânglios da artéria aorta. Né? Então, ele está em todo esse trajeto. Né? Agora, esses paragangliomas, geralmente os cervicais de cabeça e pescoço, eles são não funcionantes. Do pescoço para baixo, eles funcionam, eles produzem catecolaminas. Tá? Então, do pescoço para cima, não funcionantes, do pescoço para baixo, eles são funcionantes. E você fala que é um paraganglioma por causa desse comportamento em relação ao contraste? Exatamente. A localização anatômica, né, que foi na bifurcação da aorta, e a característica da imagem na ressonância. Então, é sugestivo. É claro que a confirmação é laboratorial, né? Foi feita com a dosagem das catecolaminas, né? Os meninos ficaram perdidos, né? Vou pedir o que eu lembro. Né? Hoje a gente não faz mais catecolaminas pela baixa sensibilidade, né? E porque nós produzimos catecolaminas, né, dos nossos gânglios simpáticos, né? Então existe a falsa positividade grande, a sensibilidade é muito baixa, né? Então hoje a gente dosa os metabólitos das catecolaminas, que são as metanefrinas. Mas no caso aqui, né, a catecolamina sérica que foi dosada, eu não sei qual que é o valor de referência, eu acredito que está muito aumentada, deve ter o quê? Se eu for pensar que é 100, está mais de 18 vezes o aumento do valor de referência. Eu não sei qual o valor de referência desse método, mas está muito elevado, né? Então, isso fala aí a favor. Ô Flávia, considerando, então, que ele tem um paraganglioma e essa hipertensão, provavelmente, portanto, essa hipertensão deve ser secundária, né?
aquelas regras dos 10% no passado de feocromocitoma, 10% são extraadrenais, 10% são malignos, 10% não fazem crises de paroxismo, enfim, esse comportamento tão bonitinho da pressão dele ao longo de 20 anos, né? Sem nenhum episódio de paroxismo, de hipertensão, de crise de cromocitoma, com um controle muito bom até, com droga única como enalapril, esse comportamento é estranho, esse comportamento está nessa regrazinha, como é que tu vê esse caso? Então, assim, agora meio que clareia, né? Primeiro, os tumores produtores, né, de células cromafins, seja eles intra ou extraadrenais, que nós classicamente a gente chama o intraadrenal de fel e o extraadrenal de paraganglioma. Isso é o clássico, né? Mudou agora, enfim, mas ainda a gente vai chamar, né? Ele é um tumor produtor de catecolaminas e neuropeptídeos diversos, né? Então, ele pode produzir qualquer neuropeptídeo, né? Interleucina, fator de necrose tumoral, PTH, ACTH, qualquer coisa. Então, não sei se ele produz qualquer coisa aí que está levando essa, enfim, de maneira paraneoplásica aí, sei lá, está levando a uma colestase, né? Não sei, né? E aí a sua pergunta me fugiu aqui no raciocínio, né? A regra dos 10. A regra dos 10, Gama, caiu, tá? Antigamente a gente falava, né? 10, 10, 10. Hoje, 40% dos feocromocitomas ou paragangliomas, né? Podem ser genéticos, né, de herança genética. E esse paciente jovem, que tem uma lesão extraadrenal, a chance de ser um tumor de origem genética é altíssima. Segunda coisa, paragangliomas, a chance de malignidade também é muito alta. Então, é a segunda feogenético, né, maligno. E o paroxismo, gente, é livro, é didática, né? Cada vez menos a gente vê paroxismos nos nossos pacientes, né? Então, assim, 30%, 40% que vai ter paroxismo. O resto é uma hipertensão que você não procurou, ou às vezes é um paciente normotenso, tá? Então, a ausência de hipertensão não exclui feocromocitoma. Além do mais que hoje, né, vocês que fazem muita imagem para o fígado, a gente começa a achar lesões incidentais, né, que são os incidentalomas. Então, a incidência de feocromocitoma, a gente está aumentando cada vez mais com essas lesões incidentais. E às vezes é um paciente normotenso, hipertenso leve, que é o caso desse paciente, mas é desde jovem, né, que já é triarterial, né? Não acredito que o triarterial seja pelo fel, mas ele pode fazer um infarto, que a gente chama daquela síndrome de Takotsubo, né? Ele faz aquele infarto com CAT negativo, né? Que faz aquela contração, uma hipocinesia cardíaca, e você faz o CAT e não vem alteração alguma. No caso, ele já é triarterial, então isso pode confundir ainda mais. Mas realmente essa regra dos 10, ela meio que a gente parou de falar, tá? Doutora, a gente chegou a pedir as metanefrinas, só que eu sei que elas vieram alteradas, mas eu não encontro essas metanefrinas em nenhum lugar, por isso que eu não coloquei ela aí, tá? Mas tem metanefrinas alteradas também, e ele acabou fazendo também, o próximo exame que é aqui, ele fez uma cintila também para ajudar a corroborar com o diagnóstico. Tá. Então, os feocromocitomas, né, ou paragangliomas, né, então, a doutora Lúcia perguntou, né, a gente ainda fica na nossa denominação antiga, né, fel intraadrenal, paraganglioma extraadrenal, né, então, a imagem funcional, ela é essencial para a gente ajudar a tornar mais específico esse diagnóstico, e a imagem funcional, ela pode ser feita com uma cintilografia, com metoiodo benzilguanidina, com PET,
né? Então, aqui, com a cintilografia, você vê que tem realmente embaixo... Desculpa, doutora, essa imagem dele é do PET. A cintila eu não consigo mais. Tá, isso é um PET, né? Tá. O PET, né, às vezes, é um PET com FDG, é isso, esse aqui? Isso mesmo. Geralmente, o PET com FDG, ele pode ser utilizado e tem uma questão importante. Ele não é a primeira opção que a gente faz, mas se um tumor capta no PET, se você quiser mostrar aí, porque eu não estou apresentando, a chance dele ser um tumor maligno, porque geralmente capta no PET tumores metastáticos, né? Hoje a gente não chama de paraganglioma ou feocromocitoma maligno, a gente chama isso de metastático. Então, a chance desse paraganglioma que ele tem, pela captação pelo PET-FDG ser positiva, de ser metastático, ou seja, ser um fel maligno, é grande. E a cintilografia com beta-iodobenzoguanidina, ela também tem o mesmo papel de diferenciar um paraganglioma metastático de um não metastático? Na verdade, as imagens funcionais, elas servem para a gente ver, elas são de corpo inteiro. Sim. Né? Então, você vê a capacidade de se tem lesões diversas. Só que, hoje, a gente tem usado muito a genética do feocromocitoma. E se a gente pudesse fazer a genética desse paciente aqui, está muito indicado, porque é um fel num paciente jovem, né? Eu digo fel, né? É um paraganglioma num paciente jovem. Né? Então, hoje, quase 50% dos fel são genéticos, né? E dentre os fel genéticos, alguns genes já falam a favor de malignidade. E paragangliomas que captam no PET-FDG já falam a favor de determinados genes. A gente já chegou nesse patamar, tá? Que, às vezes, determinados genes, é aí que eu queria chegar, a cintilografia não capta bem, mas o PET capta melhor. Então, se aqui já captou no PET, eu já posso inferir que é determinado gene, um deles é a succinil desidrogenase do tipo B, com grande potencial de malignidade. Então, a gente fez o caminho inverso aqui, né? Talvez a captação com metiodo poderia ser fraca, tá? Mas eles já fizeram PET, já, enfim. Ele chegou a fazer a cintilo depois desse PET, porque ele fez esse PET por um convênio, e depois o IANSP liberou a cintilo, então acabou que ele fez os dois, mas a imagem da cintila, infelizmente, eu não tenho para a gente ter essa comparação. Tá? Ele capta? Pelo que me falaram, sim. Tá. Mas o pessoal da endócrino, porque eu não tive acesso a esse exame. E daí, queria pedir licença para o chefe para falar o que a gente pensou com relação ao fígado, tá? Porque eu fosforilei muito para tentar entender o que aconteceu. E daí o que a gente acha que talvez esteja associado, e daí é um achismo da minha cabeça, tá? Então eu quero opinião da doutora Flávia, dos outros doutores, para saber por que isso pode ter acontecido. Então, eu pensei um dos culpados ser o beta-bloqueador, que em fevereiro, quando ele teve esse evento, ele começou o uso das medicações, ele começou a usar o beta-bloqueador. A partir do momento que ele fez o beta-bloqueio completo, ele teve o bloqueio aí de beta, né? E ele teve um predomínio de receptores alfa. Pensando que o fígado tem receptor alfa-1, eu pensei que talvez tenha uma relação aí com a ativação desses receptores alfa-1, predispor um vasoespasmo, gerar um vasoespasmo, por isso que seria regiões diferentes em exames tão próximos, e que gerava essa lesão, que levou essa transaminase a ficar alterada por tanto tempo, né? Porque eu acredito que ele ficou fazendo essa lesão porque ele só melhorou as transaminases completamente quando começou a reduzir o beta-bloqueador e começou a introduzir o alfa-bloqueador, e daí foi fazendo o pessoal da endócrino não quis tirar completamente, então reduziu a dose, começou a introduzir o alfa,
fez o alfa-dose total e depois voltou com beta-bloqueador. E agora ele está com transaminases normais. Não teve mais nenhuma repercussão. Mas isso são vozes da minha cabeça. Eu queria saber a opinião de vocês. Vozes interessantes. Essas vozes são muito interessantes mesmo, porque assim, Flávia vai... Mas beta-bloqueador é contraindicado no no paraganglioma, agora que é paraganglioma, se você não tiver o alfa-bloqueio prévio, né? Exatamente, né? Porque é justamente o que a Caroline falou, né? Você acaba, o beta-bloqueio, ele tem uma ação mais cardíaca, né? Mas você acaba bloqueando o receptor beta, mas você libera catecolaminas para o receptor alfa, que é muito vasoconstritor, né? Então acaba o paciente piorando ainda mais, né? Será que essa vasoconstrição, talvez, poderia ter em nível hepático gerado tudo isso? É isso que ela pensou, né? Algo nesse sentido. É uma hipótese muito bem pensada, até mesmo porque ela, assim que diminuiu o beta-bloqueio, melhorou. Mas, assim, eu também pensaria em paraneoplasia, né? Mas ela melhora com o uso, com a redução do beta-bloqueio. E aí, se você pensasse numa paraneoplasia, né, porque ela remitiria, né, espontaneamente se você não tratou a lesão primária, né? Você não tirou a doença primária, essa paraneoplasia tenderia a ter um curso natural acompanhando a doença subjacente, né? Ou lesão direta hepática pelo beta-bloqueador. Essa ideia do beta-bloqueador é muito, muito interessante. Muito interessante. Caroline, o SUV dessa lesão tem muito catabolismo? É muito metabólica essa lesão? É bem metabólica, doutor. Deixa eu ver o SUV. Eu coloquei... Ixi, calma aí, deixa eu abrir aqui, que eu coloquei... É porque ficou uma bagunça, porque essa aula também... Eu fiz para outro lugar também, então eu tirei algumas coisinhas. Enquanto Carolina... Flávia, naquela época que se falava desses paroxismos que você fala agora que já não são tão comuns, já não se vê tanto na prática clínica, vários fatores eram precipitadores de paroxismos, e eu lembro que eles citavam o beta-bloqueador, né? O uso de beta-bloqueador pode ser um fator precipitador de paroxismos do feocromocitoma, né? E talvez isso tenha acontecido ali no fígado mesmo, como a Carolina está falando, né? Sim, né? Mas agora, eu, como advogada do diabo e não hepatologista, o próprio beta-bloque não pode causar lesão hepática direta? Não tem, eu pesquisei no Livertox, não tem relação. Não. E respondendo a pergunta, doutor, aqui na lesão, ele fala um SUV máximo de 8,9. SUV é bom, né, cara? Essa aí. E geralmente capta bem tumores desdiferenciados, viu? Então é um tumorzinho ruim, não é um tumor do bem, não. Agora, por outro lado, também, se você pensar assim, o beta-bloqueador foi o responsável por tudo isso, mas se foi ele, não o indutor dessa exacerbação de catecolaminas no leito hepático, por que ele não descompensou a pressão dele sistemicamente? Né? Exatamente. Então, tem aí contraditórios que não batem muito, né? Então, toda a ação do excesso de catecolaminas foi só intrahepático, né? Trazendo esse transtorno aí de grandes elevações de aminotransferase. Mas por que não houve repercussão sistêmica, né, com hipertensão de difícil controle nesse momento do adoecimento dele, né? Agora, de qualquer forma, a localização desse tumor, do ponto de vista vascular, ela drena mais fácil para vias hepáticas? Anatomicamente? E aí, doutor Edu, drena? Eu fui fazer xixi, desculpa.
Anatomicamente, onde está esse paraganglioma, não é, haveria, não é, uma drenagem mais seletiva para o fígado em si? Não, né? Não sei responder. Qual que era a malformação que ele tinha lá? Ele tinha uma malformação anatômica, não tinha? Tinha uma malformação. Vou voltar lá para mostrar. Uma malformação por ramo esquerdo que o Denis descartou. Não, ele tinha uma coisa que talvez fosse a malformação, mas não impactaria em nada na perfusão, ele disse. Ah, tá. De qualquer... E eu queria aproveitar para fazer, então, uma pergunta, porque a gente pensa que talvez não seja porque não seja uma crise adrenérgica, porque ele não teve pico hipertensivo. Mas a gente também não monitorizou e não deixou ele... Então, seria uma crise hipertensiva contínua. Ele pode ter feito um vasoespasmo, ele fez uma crise, a gente não aferiu a pressão naquele momento, passou, transaminases continuaram elevadas, porque acabou de lesar, e daí ele fez várias dessas pequenas crises ao longo do dia. Não, mas assim, de qualquer forma, ele foi controlado na enfermagem, tem controle de pressão arterial, piorou a PA dele. Mas né? era uma pressão 2, 3 vezes por dia, né? Então, assim, a grande parte do dia ele não estava coberto, né? Sim. Mas que foi para o leito hepático, pode ser. Eu não sei quanto tempo essa catecolamina fica circulando, né? Então, não sei o que a gente consegue pensar. Flávia, e quando o paraganglioma ele é maligno, a secreção tem seletividade para uma catecolamina mais do que a outra? Mais dopamina do que norepinefrina ou vice-versa? Tem alguma coisa? Boa pergunta, Gama. Então, os paragangliomas extraadrenais, né, eles produzem muito mais noradrenalina, né? A adrenalina, ela vem de adrenal, ela é exclusiva a produção da adrenal por presença de uma determinada enzima que está presente na adrenal que converte a noradrenalina em adrenalina. Geralmente, os paragangliomas, eles produzem mais noradrenalina, mas aqueles tumores de caráter maligno, né, que são os FELs metastáticos ou os paragangliomas metastáticos, eles produzem mais dopamina, tá? E os seus metabólitos. Então, seria interessante, né, na presença de um paraganglioma num paciente jovem, além da metanefrina, a gente dosar, né, e no caso dosar as catecolaminas, a dopamina e o seu metabólito, que me fugiu agora de imediato o nome do metabólito, eu vou lembrar daqui a pouco. E aí, se tivesse mais dopamina, teria menos hipertensão. Não necessariamente, porque ele também produz noradrenalina. Noradrenalina, tá. Mas, tendo dopamina, você já infere que é um tumor de caráter maligno. Maligno, tá. E, doutora, só para... Então, eu vou contextualizar o que aconteceu aí. Então, depois a gente passou o caso para endócrino, né? A endócrino, a gente teve alguns entraves ali com o pessoal da cardíaca, porque queria abordar a primeira parte do coração para a gente definir. Acabou que ele foi transferido para o HC. O pessoal da endócrino transferiu ele para endócrino no HC. Ele fez uma revasc recente agora, acabou de fazer a revascularização e está em programação para fazer a cirurgia. E a gente pensando que se ele fizer a cirurgia para remoção desse tumor benigno ou maligno, que a gente não sabe o que é, ele conseguiria ficar curado? Como que funciona? Se for benigno, se for maligno? Interessante, né? Porque, assim, é um tumor que ele produz catecolamina, né? Então, geralmente, né? Claro que é fácil, eu estou discutindo a coisa dos outros, né? Geralmente a gente tira primeiro o tumor,
produtor de catecolamina, né? Porque você vai mexer, você vai fazer uma anestesia, você tem liberação adrenérgica, né? Então, esse paciente tem um risco de fazer uma crise adrenérgica grave, né? Então, geralmente, a gente tira primeiro o tumor produtor de catecolamina para depois seguir em frente. Agora, não sei como é que foi lá, provavelmente eles devem ter preparado esse paciente, alfa-bloquearam, beta-bloquearam, fizeram, né? Ele chegou lá já alfa e beta-bloqueado, e eu acho, pelo que eu entendi, a questão toda foi que ele tinha angina refratária. Então, ficaram com medo de submeter ele a uma anestesia geral, para uma cirurgia de grande porte, ainda mais num local tão arriscado, com risco de crise adrenérgica e o coração não aguentar. Então, acho que foi mais ou menos esse raciocínio, por isso que a nossa endócrino, porque o pessoal da vascular e da uro estava super topando operar, mas o coração deixou a gente meio com pé. Mas lá eles operaram o coração primeiro, né? Que é uma meca de uma cirurgia. Talvez eles tenham pensado, né, que o risco cardíaco dele era muito alto, né? E que talvez esse tumor, com esse comportamento, porque é muito estranho que ele tenha tanta catecolamina e ele tenha se controlado tão bem só com enalapril, e ao longo dessa vida toda de 20 anos, embora tu diga que paroxismo não é um negócio, mas a gente fica imaginando assim, se eu tenho tanta catecolamina, tudo bem que o organismo pode estar ali, não é? Muito bem adaptado, né? Porque eu lembro da época de pré e pós-operatório que esses pacientes, quando operavam, você tinha um controle do pós-operatório muito grande com a volemia deles, porque eles podiam fazer vasoplegia, né? E aí faziam hipotensão grave, né? Porque eles estavam anos vivendo com uma carga grande de catecolaminas. Então, o meio interno deles era todo em vasoconstricção ali, crônica. Quando você tira o tumor e a carga de catecolamina vai lá para baixo, vasodilata tudo, né? Fazendo uma correção, Gama, não digo que o paroxismo não existe, ele é frequente, é 40%. Sim. Mas a gente não deve pensar em FeL só com isso, né? Com o paroxismo. Não, claro. É essa o que eu estou dizendo. Entendi. A gente tem que lembrar que esses pacientes morrem antes dos 50 anos porque não é feito o diagnóstico. Exato. Ele era um hipertenso leve, mas ele pode fazer uma crise e morrer exatamente. Né? Ele teve sorte de ter tido essa icterícia e terem feito aí esse diagnóstico. Perfeito. Né? Então, mas aí é um caso, assim, sui generis, muito interessante, que levanta aqui várias hipóteses em relação realmente a essa icterícia, o que levou, mas eu acho que é algo de drenagem mesmo, vascular, que foi só naquela região, já que teve melhora com suspensão do beta-bloqueio. Mas eu acho que lá eles bloquearam muito bem, optaram por tirar primeiro a parte cardíaca, e assim, o que você pode fazer, você tira esse paraganglioma, a depender do estudo genético que foi feito, às vezes você queima com altas doses de iodo radioativo, então depois eu vou ligar para o pessoal da HC para saber qual foi o planejamento em relação a esse tumor. Legal. Ele está em planejamento, tá, doutor? Ele acabou de operar mês passado, e parece que vão ser 3 meses, então ele deve operar ano que vem. Não sei como está a programação, porque foi tudo esse ano, né? Então as águas ainda estão rolando. Mas então a questão de parece que vai ser cirúrgico mesmo, então consegue remover a massa, é uma coisa que... Sim, pela chance de ser um tumor maligno, né? Você tem que remover o tumor primário, não tem jeito, né? E você vai seguir esse paciente, porque tem chance dele metastatizar. Aí não tem jeito, paraganglioma, gente, metastatiza para fígado, osso, linfonodo, pulmão, né? Então, você tem que seguir esse paciente aí ad eterno. Perfeito. Então, as mutações genéticas atualmente, elas definem o paraganglioma que é maligno daquele que não é maligno. Alguns genes acabam inferindo maior risco de malignidade. Perfeito. E essa pesquisa genética se estenderia para familiares?
Geralmente, os tumores genéticos são de padrão autossômico dominante, Raul, ótima pergunta. Então, sem dúvida, ele jovem com paraganglioma tem que ser feito um painel genético, a gente já espera que a mutação do succinil desidrogenase do tipo B, tá? E em vindo positiva, com certeza, a gente tem que buscar na família, e eles têm alta penetrância. Doutora, e a confirmação, ou painel genético, a senhora falou que sugere. A confirmação é só com o anátomo patológico? Do quê? De paraganglioma? Não, se é maligno ou benigno, esse tipo de coisa. Boa pergunta também, né? É difícil você diferenciar feocromocitomas de benigno de maligno, né? Então, assim, a gente faz essa inferição, né, através da análise histopatológica com scores. A gente usa score. Então, você vê número de mitoses, KI67, infiltração vascular. Então, são vários elementos que a gente faz o score, né? E esse score, ele vai para um lado de mais benignidade ou mais de malignidade, né? Mas o paraganglioma, 50% deles são malignos. Então, assim, a gente já parte deste risco, e ainda captou no PET-FDG. Então, assim, tem vários, no paciente jovem, tem vários elementos aqui que já podem me inferir que essa lesão pode ser maligna. Obrigada. Agora, eu realmente nunca vi icterícia num paciente com feocromocitoma. Só li em livro, realmente, como síndrome paraneoplásica, interessantíssimo. Muito bom, gente. Aprendemos demais. Acho que é um caso super interessante. Agradecer muito aqui o Gabriel, né, por ter compartilhado conosco esse caso, e agradecer demais a Flávia também, a Caroline com a excelente apresentação e todo o raciocínio que ela fez em cima do caso, né? Muito legal, e agradecer a turma do IANSP que está aí, Moniquinha, querida, Raul, que é bivalente. Obrigada, gente. Eu também, mami, eu também. Eu sou bastarda. Nunca esqueça, eu sou a que fugiu pela janela. Edu, hoje você que encerra aí a... Não, eu acho que a reunião foi bem legal. Agradecer a presença de todos. Caroline, você apresentou de uma maneira bem legal. Flávia, a discussão foi ótima. E, Gabriel, obrigado por compartilhar com a gente, né? Você foi embora, mas lembrou da gente de trazer um caso para a gente discutir. E eu acho que de aprendizado hoje, acho que a doutora Lúcia leva um para casa, né? Ela aprendeu o que é um paraganglioma. Verdade, Edu. Esse foi o meu maior aprendizado hoje. Básico. Então, obrigado a todos. Eunice, obrigada, sempre está presente em nossas reuniões e organizando tudo. Bom jantar para todos. Tchau, Mônica. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Grande abraço. Prazer. Obrigado, Flávia. Um grande beijo aí. Excelente. Obrigado. Parabéns, viu, Caroline, a todos. Tchau, tchau. Tchau.